Eu conheci o Saranga da seguinte forma: ele próprio veio com um pensamento de querer educar a nova geração. E como entrar nessa educação da nova geração sobre a natureza? E ele disse: eu tenho um veículo, aquelas bolas ali, basquetebol. Eu olhei para ele e disse: isso? Com bolas? Eu disse: não, mas tem sentido. Eu estou aqui para mobilizar este contingente muito forte para que sejam soldados ou, como quiserem, guerrilheiros desta atividade muito pacífica que se chama conservação. E conservação tem a ver com todos nós. E eu vou-vos provar isso. Conservação não são só áreas de conservação, e as áreas de conservação não são só para preservar animais, são para preservar a natureza. 25% do território de Moçambique são áreas de conservação. Tudo o que está na natureza nos faz falta. O nosso desenvolvimento acontece porque os bens naturais, a biodiversidade, são o input, são a matéria-prima para aquilo que a gente produz. Quando nós destruímos florestas, a floresta deixa de reter o solo superficial. E quando o solo superficial desaparece, desaparecem uma série de bichinhos que estão no solo, que revolvem o solo, que contribuem para que o solo receba oxigênio e retenha umidade, e a nossa produção agrícola diminui. Conservação é uma atividade que visa proteger e utilizar de forma sustentável o nosso ambiente. Ninguém está a dizer que não se pode mexer no ambiente. Estamos a dizer que é preciso proteger e é preciso usar de forma sustentável. Por quê? Porque os recursos são finitos. Hoje falamos de a barragem dos pequenos Libombos ter apenas 19% da água que nós precisamos na cidade de Maputo. 19%. Significa que até a água é um recurso finito. As áreas de conservação são para manter aquilo que nós designamos como ecossistema. O ecossistema é a forma como os recursos naturais se influenciam uns aos outros para nos providenciarem bens. Nós vamos à floresta apanhar mel, tirar mel das árvores. Hoje já há produtores de mel através das colmeias, mas na reserva do Niassa, por exemplo, as pessoas vão à floresta apanhar mel. Nós vamos à floresta apanhar plantas que se transformam em medicamentos, e muitas delas ainda nem sequer conhecemos e nem sequer conhecemos as qualidades que elas têm para amanhã produzirem medicamentos. Portanto, as áreas de conservação não é só para preservar o elefante e o rinoceronte, é para preservar muito mais do que isso. Costumo fazer essa pergunta a jovens e adultos: quem é que pôs as árvores na terra? Quem planta as árvores? Especialmente algumas árvores de grande porte. São os animais. Um elefante planta mais de 2.500 árvores por quilómetro quadrado na sua vida. E algumas dessas árvores são únicas, porque apenas o elefante tem acesso aos frutos e às sementes dessas árvores. E porque ele tem um aparelho digestivo muito especial, onde põe por dia cerca de 150 kg de comida, ervas, casca da árvore, folhas, frutos, 150, e aquelas sementes não são destruídas no tubo digestivo, saem lá por trás
essas sementes germinam. E é dessa forma, porque ele é um animal que se movimenta, ele vai espalhando, vai semeando essas árvores. O CrossFit envolve um bocadinho de todas as áreas que nós fazemos no desporto, certo? E a base que nós temos para alguns exercícios físicos está no squat, na nossa mobilidade e no nosso midline center, que é a parte toda do nosso corpo. Então, se nós não temos isso bem alinhado, bem desenvolvido, complica tudo o resto pela frente. Uma das formas de nós alcançarmos resultados em qualquer área da nossa vida é mantermos uma disciplina. Se eu quero acordar às 4h30 ou às 7h, eu tenho que determinar uma hora para poder dormir. A disciplina pratica-se. Custa, dói, mas pratica-se. As atividades que nós já fizemos foram salto de corda, resistência e trabalhar mais o nosso corpo, o abdômen. Trabalhamos, sabemos mais sobre o nosso corpo, como o nosso corpo funciona perante os exercícios. Aprendi muita coisa, a aperfeiçoar o meu lançamento, a trabalhar o 5 aberto, defesa e também trabalhamos mais o agachamento, aperfeiçoamos as pernas também. Como é que eu vou tornar-me um karateca de sucesso ou como é que eu vou tornar-me um basquetista de sucesso se eu não treino, por exemplo? Se eu falto ao treino, se eu atraso ao treino. Aprendemos a fazer o passe-corte, a montar o 5 aberto, os circuitos na machela e como defender, defesa passiva. E uma coisa que todos vocês têm em comum é que querem atingir um certo nível de sucesso, né? E, na verdade, sucesso não é aquilo que as pessoas vão determinar para vocês. Sucesso é aquilo que vocês têm dentro de vocês. O mundo ainda não é feminino. O mundo ainda é feito de masculino. O mundo ainda é desenhado por homens, para homens, e os assuntos das mulheres são marginais, secundários e muitas vezes vistos como uma atrapalhação, má agenda. É verdade que mudou muito em relação aos tempos da minha mãe, mas ainda não é uma coisa garantida, assegurada. Durante muito tempo eu andei a perder em lutas internacionais por causa do medo. Era o melhor aqui no país, mas saía não conseguia ganhar. E eu não sabia por que eu não ganhava. Mas era uma única coisa: medo. Não era o medo de lutar, era o medo de não performar como eu treinei. É preciso coragem para nós seguirmos os nossos sonhos. Quando nós somos convidados a uma seleção nacional, o nível de responsabilidade cresce. Eu sentia-me cobrado, sentia-me responsabilizado a ganhar. Então, aquilo ativava um medo em mim que bloqueava. Quais são os medos que nos prendem? Enquanto vocês fizerem aquilo que vocês gostam de fazer, que vos faz bem, vocês vão estar felizes. Se vocês deixarem que o mundo defina o que vocês são, e isso vai para a vossa vida pessoal também, vocês vão estar sempre a arrastar alguma coisa que não deviam estar a arrastar. Nós não podemos seguir a agenda que nos é imposta pelos nossos pais. Podemos ouvir conselhos, sem dúvida. É importante discutir, mas é importante que vocês sigam aquilo que o coração vos diz que devem seguir. A experiência dessa atividade está a ser muito positiva, estou a gostar. Além de aprendermos o basquete, aprendemos mais muita coisa acerca do nosso país, acerca das reservas que tem e acerca dos animais de extinção, a caça furtiva, que também é muita coisa.
Invistam na educação. Não deixem nunca de investir na vossa educação. E educação não é só ir à escola e obter um diploma. Educação é aprendermos a usar instrumentos que possam melhorar a nossa qualidade profissional. Pequeninos cursos de pequena duração, pequenos cursos de liderança, pequenos cursos de IT, pequenos cursos de finanças, de gerir finanças, mesmo que vocês não sigam essa área. Há um talento dentro de vocês, um talento grande. Mas se vocês se prenderem pelo medo, esse talento não vai sair. Quando alguém vos disser que não podem, vocês podem provar o contrário, mas provar o contrário tem que ser de forma inteligente. Não é provar à força, é sentar, fazer plano e estar concentrado naquele plano, que é para as pessoas perceberem que não, esta pessoa realmente está muito séria em relação ao que faz, né? Aprendi muita coisa boa, coisa positiva, está a me ajudar muito, principalmente no meu organismo, porque ficamos durante o período em casa, então estou a ganhar mais forças aqui. É dar muita força para elas, estão apenas no início, ok? E existe muita coisa que pode melhorar pela frente. Não estão mal, apenas tiveram a descobrir algumas áreas que elas podem melhorar e com a ajuda dos treinadores que elas têm aqui, que são excelentes, vão ir muito para frente. Tenham verdadeira paixão por aquilo que vocês escolherem fazer. Nós passamos 80% da nossa vida, se não mais, no trabalho, no emprego. Então, eu imagino o que é aquelas pessoas que vão fazer um trabalho que não gostam. É uma vida miserável. Temos aqui um parque a 70 quilómetros de Maputo, onde todos vocês podem ir e devem ir, não é só podem, é devem ir, para perceber o mundo que vos rodeia. Olha, que continuem a praticar desporto e que, se puderem, abraçar tanto os estudos como o desporto de uma forma séria, realmente é uma mais-valia, não é? Tanto o desporto como os estudos podem abrir várias portas, e quando essas duas coisas estão aliadas, como é um exemplo deste projeto que é muito bonito, realmente são portas bem abertas para um futuro brilhante. Sem a natureza não há vida. A natureza não precisa de nós, costuma-se dizer. Quem precisa da natureza somos nós. Mas vocês vão ter que viver, vão ter que trabalhar, vão ter que criar a vossa família neste grande desafio que enfrenta o ser humano, que é como é que trata a natureza. Quando a gente fala de a caça furtiva rouba a todos nós, a pergunta que eu vos vou fazer é: rouba o quê? Rouba a nossa dignidade. Em primeiro lugar, dignidade. Vocês gostam de ir a uma conferência internacional, como eu já fui a vários, estar sentado lá? Você é de onde? É Moçambique? Ah, aquela terra dos furtivos. Dignidade. E claro, como disse muito bem ali vossa colega, rouba-nos o direito à vida de qualidade. É isso que rouba a caça furtiva. É bom estar com amigas, colegas, aí estamos mais, também que ficamos um tempo em casa, podemos nos ver, tudo mais. É bom voltar ao campo. Quando vocês começarem a enfrentar falta de água, fome traz o quê? O que é que traz fome? Guerra! Estão a perceber? Estou a falar de coisas muito sérias. Temos que levar para nossas casas essa discussão com os nossos pais, os nossos tios, com a nossa família que está lá no campo, porque senão vamos ter um desastre. Devagarinho, vamos nos habituando, vamos ajeitando, não é? Mas vamos ter um desastre. Há uma coisa que nos vai perturbar até ao fim dos nossos dias, é eu sentar numa cadeira e eu dizer assim: eu queria ter feito isto e não fiz. Não tentei sequer. Desisti, porque a única coisa que não volta para trás é o tempo.